Olá, senhores. Eu sou o Douglas, esse é o canal Jovem Do e este é o quadro Dissertando a Filosofia. É um quadro no qual iremos apresentar temas filosóficos e iremos dissertar em cima dele. E meu parceiro de bancada, Ramires. Turma, só pra lembrar, ninguém aqui, é formado e graduado em filosofia. A gente, somos dois educadores físicos que é apaixonado por múltiplos temas aí. Inclusive, no nosso time tem até dos mais malucos aos mais pirados, tem até ufólogo. Então, tem tema pra gravar com todo mundo. Então a gente é só entusiasta. Peço perdão caso a gente apresente alguma informação de forma equivocada, mas eu vou tentar trazer o tema da forma que eu aplico na minha vida cotidiana. E o intuito, no meu ponto de vista principal deste quadro, é justamente fazer com que vocês possam entender que qualquer um pode estudar sobre o tema, pois geralmente muitas pessoas se declaram com pouco intelecto para poder estudar e vocês vão ver que dois caras normal só gostam muito do assunto e conversa sobre. E o tema de hoje é Memento Mori. A gente vai dissertar um pouco sobre essa questão do estoicismo, mais focado na parte do Memento Mori, e não só a parte, a gente vai até se ater pouco na parte teórica do Memento Mori, e vai tentar se aprofundar mais de forma a mostrar como a gente aplica essa filosofia no nosso cotidiano, porque no final das contas é isso que importa, é a gente ter o conhecimento e a gente fazer uso de fato dele. A gente tá numa época onde a gente tem informação pra caramba sobre diversos assuntos diferentes, mas, você aplicou na sua vida o conteúdo do último vídeo motivacional que você assistiu? Teoria sem prática só gera ansiedade. Então, vamos lá, apresentando o Memento Mori, para quem não conhece esse conceito, lembrar-se de que você é imortal, Parece, olhando assim de início, parece meio mórbido, mas na verdade o intuito é justamente ao contrário. É fazer com que você não faça escolhas banais na sua vida e não só simplesmente escolher como se você fosse viver exatamente o hoje, né? Algo que eu sempre gosto de pensar é o seguinte: viva como se fosse morrer amanhã e planeje como se fosse viver para sempre. Porque se você pensar somente no hoje, a chance de dar errado é gigantesca. Porque você esqueceu amanhã, faça com que você tome atitudes no qual pode te prejudicar muito. Por exemplo, fazer uso de bebida, de álcool, justamente para poder curtir o agora. Por isso, Doguinha, que eu acredito que tem um passo que vem antes da questão do Memento Mori. Antes da gente tentar agir como se a gente fosse morrer de fato a qualquer momento, você precisa ter uma vida pautada em valores. O estoicismo prega o Memento Mori, mas ele prega o Memento Mori dentro de um contexto de valores. E não adianta você tentar viver de acordo com esse pedaço do estoicismo se você não tem valores éticos e morais a qual se ater. Na questão de usar álcool, bebida, drogas, o estoicismo tenta focar no autodesenvolvimento pessoal, onde você tenta viver sua vida a focar em autoaperfeiçoar-se, né? Você foca em si, foca em agregar também socialmente, tenta mudar tanto a tua vida como a vida dos outros, apesar de você não se ater tanto na mudança alheia. Então, antes de você aplicar o Memento Mori na sua vida, você precisa ter um caminho para seguir. O caminho para seguir são teus valores, é a tua ética, a tua moral. Quem é o Ramires que eu quero ser amanhã? Como é que ele age? Quais são os valores do Ramires? O Ramires, ele age assim, assim, assado. O Ramires, ele é assim, assim, assim. O Ramires, ele quer chegar aqui, aqui, em tal lugar. Se eu tenho esses valores, eles vão me nortear no meu dia de hoje. Eu vou agir hoje como se eu fosse morrer amanhã e vou agir em prol do Ramires que eu quero ser, em prol dos meus valores. Se não temos valores, se não temos um mapa para seguir, se o Douglinha não tem um Douglinha que ele quer ser, ele vai aplicar o Memento Mori hoje e tudo que ele vai fazer é, viver o presente e se divertir, como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque falta o mapa, falta os princípios para ser seguido. E diante disso, se fala muito da moralidade, então diante a isso. Porém, existe algo que é chamado de moralidade líquida. É quando você pega uma moralidade, um princípio seu, e coloca porém nele. E qual que é o problema disso? É que você está sempre negociando com seus princípios, sempre negociando com seus valores. Então, por exemplo, imagina que você
fala que jamais você iria roubar alguém. Porém, quando aparece uma oportunidade, você começa a negociar isso. Você fala, mas a pessoa nem vai descobrir que eu vou pegar esse dinheiro dela. E isso você começa a negociar os seus próprios valores. Então isso vai contra os seus próprios princípios. Então é importante pensar nisso para você definir seus valores, definir seus princípios, definir o que é moralidade para você e seguir aquilo a risco. E não ficar negociando, senão você vive uma vida completamente banal. Exatamente. Então, antes da gente aplicar o Memento Mori, primeiro a gente tem que escrever em pedras dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, quais são nossos valores práticos. Quem eu sou? Entende? Quando você tem escrito dentro da tua alma os seus valores, você só tem que se ater a isso e não se desviar. No caso, pode até pegar alguns valores e princípios históricos que a gente vai passar aqui. E quando você tem princípios e valores, só tem que se ater a eles. Você não vai se perder tanto na vida. A maioria das pessoas fala que, poxa, hoje eu acordei e tô me sentindo perdido, tô sentindo um vazio existencial enorme, eu tô me sentindo deslocada, não sei pra onde ir e tudo mais. Quando você define os teus valores, se isso acontece com você, você só tem que voltar para os teus valores, de acordo com os teus valores, seguir o teu caminho, como se ele fosse o teu GPS, ele fosse o teu guia, ele fosse o teu propósito de vida. O teu propósito de vida, o motivo de você acordar, de você abrir os olhos, o motivo de você fechar os olhos mais tarde, giram em torno desses valores. Então você não se perde. Eu vou dar um exemplo aqui muito ruim, mas eu acho que o intuito do quadro é justamente esse. Existe um filme que é chamado Clube da Luta. Este filme, ele trata de um cara que tem um alter ego. O que seria um alter ego? Você pensa em alguém que você quer ser e o cara ele começa a tomar atitudes diante daquele cara que ele imagina. Então, agora imagina você, pensa em um alter ego seu. Você vai imaginar um cara perfeito, um cara que não erra, que ele vai seguir exatamente... Isso é descanalha, hein? Tudo... Isso é top. Esse cara ele vai seguir tudo o que você acredita. Toda vez que você tiver em dúvida sobre algo, toda vez que você pensar, o que eu devo fazer diante a isso? Você pensa nesse alter ego e você pensa o que ele faria na sua posição. Diante disso, você pode... ter ideia já do que fazer diante a isso, né? É o GPS da vida. Eu gosto de falar que a gente não vem pra vida sem um manual, a gente não sabe como de fato a gente vai viver, a gente só aprende a viver vivendo, se expondo. E o que o Douglas disse sobre o alter ego é basicamente você definir um propósito, né? Você ter em mente quem de fato você quer se tornar. E um propósito, gente, não precisa ser uma coisa que, eu tenho um propósito de fazer, eu vou pra lua, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que. Você pode ter um propósito de vida bem simples e depois você atrelar esses outros de ir pra lua em cima desse, seguindo teus valores e princípios. Eu acredito que a base da gente acordar e querer viver bem, querer desempenhar bem para si e pro próximo, é a gente ter esses valores morais, é a gente acordar e saber, como é que o Ramírez que eu quero ser agiria? O Ramírez que eu quero ser, frente a isso, ele agiria como? O Ramírez que eu quero ser, que tem uma mente um pouco mais voltada para o estoicismo, frente a essa situação aqui, como ele agiria? Onde ele colocaria atenção? E você vai ter uma bússola para você seguir na sua vida. A vida é tão complexa, cara. A gente passa por cada situação. A gente tá vivendo aqui, um mês atrás, o Doguinha já tava com as ideias dessa maluca e, do nada a gente tá aqui, a gente tá sentado, tá gravando e tá só, e tá fazendo. A vida, ela é muito dinâmica. Isso. E você só tem que fluir, como o Miyamoto Musashi fez naqueles escritos dele lá. A espada da água, você vai só fluindo, cara, você aceita as coisas como elas são, você vai pra onde a vida te leva e você se adapta, você não se força a ficar em lugar nenhum, segue e vive, e é uma forma de você viver em paz, já que, não tem um propósito tão grande de vida, que o meu propósito de vida seja ser fiel aos meus valores e princípios. Inclusive o próprio Musashi, ele prova que tentar controlar coisas que não tá sob seu controle pode te causar danos gigantescos. Tem uma luta muito famosa dele. Acho que é que aquele mano é Jigoro Kano, alguma coisa assim. Perdoa se tá errado, tá? Mas esse cara, ele era completamente ao contrário de Musashi. Ele pensava em cada coisa, tudo que ele tinha que fazer. E é bom você criar estratégias para você poder agir. Porém, é preciso você entender que às vezes as coisas podem mudar. E o que Musashi fez?
Antes disso, Doguinho, esse cara, ele era conhecido como o samurai mais técnico do Japão. O cara era pica. E aí, o que o Musashi fez? Chegou 2 horas atrasado pro duelo. Quando ele chegou nesse duelo, ele já falou pro outro cara, mano, você já perdeu. E isso já desestabilizou o cara. O cara já foi desestabilizado só de ter esperado. Isso é uma falta de respeito? Isso é um samurai sem honra? Como você me deixa aqui? Enquanto isso, Musashi, ele vivia de acordo com os manuscritos que ele escreveu. Isso daí, porra, espada da água. Ele só vai fluindo de acordo com o oponente dele. Inclusive, trazendo pra algo mais presente, uma pessoa que vocês conhecem mais, que usava muito isso, era Muhammad Ali. Ele usava muito isso nas lutas dele. Quando ele ia lutar com alguém, ele xingava a mãe do cara. Eu vi sobre esse cuzão, não faz essas merdas. Era muito zoado. E ele ganhava todas as lutas. E ele usou isso principalmente depois daquela penalização que ele teve, né? Que ele passou, se não me engano, 5 anos sem lutar. Então ele já não tinha mais aquela velocidade. Então ele precisou usar uma estratégia. E ele desestabilizava o cara, porque o cara, eu vou chegar lá, vou fazer isso e aquilo. Aí ele chegava lá, você é mó otário, você é mó fraco. E aí o cara já desestabilizava ali e toda teoria que ele tinha criado se caía por terra. Então é importante você ter os seus princípios, ter os seus valores, mas você saber se adequar ao ambiente. Você mudar para se adequar ao ambiente não significa que você está perdendo valor. E, inclusive, eu acho que o Memento Mori, ele trabalha muito para você filtrar o que é prioridade na sua vida. Porque quando você pensa que você é mortal, que você tem um tempo ali finito, você começa a filtrar o que é prioridade. Então você pensa, poxa, será que isso aqui realmente vale a pena gastar tempo da minha vida para isso? Inclusive, para quem gasta muito dinheiro, é uma boa forma de economizar. O que você faz? Imagina, todo dia o cara entra lá, ele chega, ele compra alguma coisa. Ao invés de você pensar, eu tô gastando R$50 nisso aqui, você começa a pensar, não tô gastando R$50, tô gastando tantas horas investidas no meu trabalho. Às vezes eu vou comprar alguma coisa, e aí eu faço o cálculo. Eu tive que trabalhar tantas horas, às vezes eu tive que trabalhar 2 dias para poder comprar alguma coisa. Ou seja, você gastou 2 dias da sua vida para comprar um pastel. Então você começa a questionar se aquilo realmente vale a pena. Lógico que a gente pastel é digno de 2 dias da minha vida. Você imagina, alguém chega com um pastel e fala, você pode comer esse pastel. Esse pastel é muito gostoso, pastel de vento, na maioria das vezes. Porém, você vai perder 2 dias da sua vida. Vale a pena? Então, levando isso em consideração, eu acho que você faz mais sentido você pensar, você vai estar 2 dias mais próximo da sua morte. Você vai estar 2 dias mais próximo da sua morte. Esse é o valor. Isso. E aí você começa a filtrar se aquilo vale a pena ou não. E também pensar se poxa, isso aqui pode me matar? Entendeu? Eu acho que é algo também a se pensar. Você vai tomar alguma atitude. Preciso chegar na menina. Só que pode me matar? Não. Então, tem outra coisa. A única certeza que você tem sobre a vida, a única certeza absoluta que nós teremos é que, de fato, morreremos. Assim como você vai, a jovenzinha que você está tentando trocar uma ideia também vai. Uma forma que eu gosto bastante, que eu tento aplicar sempre, da questão do Memento Mori, é que viva de forma a que você não se arrependa. Eu gosto de aproveitar muito o momento presente que eu tenho. Eu gosto de aproveitar muito as pessoas que eu tenho à minha disposição e desfrutar ao máximo possível daquele momento. Tipo, eu tô aqui com o Douglas agora participando desse podcast e eu vou, por mais que eu tenha muita vergonha de falar assim, em câmera e tudo mais, eu vou tentar me doar, eu vou tentar dar o melhor de mim para vocês e para ele, porque depois daqui eu não quero ter nenhum tipo de arrependimento de que, poxa, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo. O que eu tinha para entregar, eu entreguei. O que eu poderia somar na sua vida, eu tô somando agora. E isso é o que, poxa, é o que me dá paz, é o que vai te dar paz. No exemplo que o Douglas falou da menina. Inclusive, eu tava falando com uma jovem, tava conversando com uma jovem esses dias, ela tava falando sobre essas questões de, poxa, Ramires, a gente conversa e o papo ele tem uma profundidade muito grande e tudo mais, e você tá aqui, você tá presente, você tá... E a jovem tem um complexo de tentar controlar tudo,
e é exatamente o oposto de mim. É justamente por eu saber que eu não vou conseguir controlar tudo, de eu saber que talvez amanhã você não vá querer me ouvir, que eu vou me doar para você o máximo agora. Vou te entregar tudo que eu tenho agora, porque talvez eu não tenha oportunidade de fazer isso depois. Então é uma forma de você viver com a mente mais em paz, com a mente mais tranquila. E no exemplo que o Douglas usou do Ali, ele irritava os outros, desestabilizava, e quando você está irritado, é comprovado que a tua capacidade cognitiva é reduzida, que já é neurociência, é reduzida a tua capacidade cognitiva, então você vai errar mais, você está propício a tomar mais decisões erradas. No estoicismo, a gente vai ter mais quadros sobre o estoicismo, a gente vai transcorrer sobre isso em outros vídeos, mas o estoico tenta não dar poder sobre si nas mãos do outro. Quando você recebe uma crítica, o que vai definir se aquela crítica ou se aquele xingamento vai te atingir ou não é a forma como você interpreta aquele xingamento. Então, é assunto para outro dia, a gente tenta se aprofundar nisso em outro dia, mas o estoico tenta fazer com que o mundo externo, com que a sua opinião sobre mim, por mais que seja desagradável, não me desestabilize mentalmente. Afinal, cada ser humano entrega aquilo que tem. E eu gosto de dizer que em situações similares eu seria tão ofensivo quanto você. Trazendo daquele exemplo do que o Ramiro estava falando, de aproveitar ali aquele momento, você está naquele momento, lembra muito a questão de Sísifo. Ele foi amaldiçoado a empurrar uma pedra por toda a eternidade. Ele empurra pedras no morro. E o que Camus diz? E Camus diz que nós precisamos imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque essa é a única coisa que ele pode fazer diante daquilo. Então, toda vez que você estiver num lugar completamente horrível, dentro de um ônibus, fudido, suado, todo mundo fedendo, a única coisa que você pode fazer diante daquilo é ficar feliz de alguma maneira. Você aproveitar aquele momento de alguma maneira, você está 100% presente. Então, se você sai com a sua família, se você sai com a sua esposa, ou se você está trabalhando, que você esteja 100% presente naquele momento, porque ele é único, ele é extremamente único. Eu acredito, então, que diante disso, acho que a lição que a gente tem que tirar é você aproveitar, então, cada momento. Você não vai ter controle sobre tudo, você também vai ter que definir os seus valores antes de pensar, se entregar fielmente a eles, sendo que você ainda não tem nada para se entregar dentro da sua alma, dentro do seu coração, e aí vai daquilo que você acredita. Tá, então vamos resumir em passos. Primeiro passo, você precisa definir seus valores éticos e morais. Você escreve eles e, tenta definir como a sua melhor versão agiria, como ela quais os valores morais dela, como ela agiria em diferentes situações diferentes. Tenta imaginar situações de conflito, como ela se posicionaria, como ela se posiciona profissionalmente. Dentro disso, você vai ter um mapa sobre como você vai agir, né? Isso vai ser o teu Maps da vida. Quando você estiver perdido, você olha o Maps lá e segue de novo. Segundo passo, depois que você definiu seus valores éticos e morais, você criou, você pode até criar o exemplo do Douglinho, criar um alter ego, criar uma super versão sua, mental lá, e ver como ele agiria e tentar se moldar nisso. O segundo ponto, aí depois que você definiu isso, você vem pra cá pra viver o Memento Mori, porque a maioria da galera pobre já vive o Memento Mori. Já parou pra pensar nisso? Não dá nem pra esquecer. E vou morrer amanhã mesmo? Vou encher meu rabo de cachaça agora, ali na rua. Nosso parceiro aí, tá sofrendo. Vou morrer mesmo? Vou tomar uns gols. Então, acho que a gente já acaba vendo muito exemplo sobre o Memento Mori no dia a dia. Só que o Memento Mori sem estar atrelado a nenhuma espécie de valor ético e moral. Outra questão importante é que o Douglas estava falando do mito de Sísifo, sobre você tentar se ater tanto ao presente, tentar ver o lado bom, o lado feliz daquilo que você está vivendo. Para você fazer isso, meu caro gafanhoto, como o Douglas gosta de falar, você vai ter que treinar seu cérebro a ver. Aí você já entra na questão de neurociência de novo, depois tem um quadro sobre neuro, né? O cérebro da maioria das pessoas, acredito que de vocês que estão aqui também, pode estar treinado e mal acostumado a ver apenas as mázelas da vida. Você é alguém que é acostumado a reclamar,
alguém que é acostumado a ser pessimista, o teu cérebro é treinado para fazer isso. Então, nem fudendo que você vai conseguir entrar no exemplo de Sísifo e ver alguma coisa boa em estar dentro de um ônibus cansado. Entende? Então você tem que primeiro pensar em treinar teu cérebro a conseguir ver coisas boas no teu dia. E como você faz isso, meu jovem gafanhoto? Simples. Poxa, começa a praticar um pouco de gratidão. Pô, sou grato por esse meu blazer lindo, perfeito. Sou grato pela minha blusa, que apesar que eu sujei ela ali fora. Entende? Você pode ser grato tanto por coisas pequenas como por coisas maiores. Você pode ser grato por ter amigos como o Douglinha, tá vendo? Que traz a gente para gravar um podcast. Entende? Então, pratica gratidão. Quando você pratica gratidão, você treina o teu cérebro a ser grato e começa a procurar o lado positivo, mesmo diante de situações como a de Sísifo, de subir incessantemente os fardos da vida sobre seus ombros. É treinável. Seu cérebro ele é treinado e assim como a musculação é algo que é importante você tentar fazer aquilo todo dia. Tira 10, 15 minutinhos para você, deixa o celular em outro cômodo. Às vezes, se melhor, apaga a luz, senta, olha pro teto e fica pensando nas coisas que aconteceu durante seu dia. Coisas que você tá tentando se distrair. Geralmente quando as pessoas ficam tristes, o primeiro conselho que a gente escuta é: tenta se distrair. E nem sempre isso resolve, porque você vai só acumulando aquilo dentro de você, e quando isso explodir, vem de uma vez. Reprimir sentimento, isso não é bom de forma alguma. Tem alguns estudos científicos do Dr. Joe Dispenza que inclusive atrela essa questão de a gente guardar muito sentimento, guardar muito pessimismo, pode desencadear algumas questões físicas, né? Algumas patologias físicas de fato. Porra, você é tão negativo, você é tão fodido, tua vibração é tão merda que tu começa a desencadear diversos tipos de doença no teu corpo por conta disso, porque você reprime demais. Então, tem que externizar de alguma forma. Você não pode reprimir as suas mágoas dentro de si, você tem que ter algum jeito de colocar isso pra fora. E pode ser fazendo journaling, né? Pô, pega um caderninho, um diário, só pra você pegar, tem que ser um diário seu, que ninguém nunca vai ler na vida, é só seu. Você pega lá, você escreve sobre o que tá te incomodando da forma que você quiser escrever, xingando, falando o que você quiser. Tira tudo e joga naquela folha. É importante também que você estude para que você não leve isso aqui baseado em tudo na sua vida. Você vai ser exatamente o que a gente tá falando aqui. Isso aqui são coisas que a gente acredita. Usa como um gancho. Isso. E cria seus próprios valores em cima disso. E a gente acredita. Se for ruim, pega o que for bom. Mas tente pensar por si próprio, tá? Para que você possa tomar suas próprias decisões, tá bom? Não seja um papagão de pirata. A não ser que você encontre um pirata muito bom. Exato. Bom, eu acho que esse é o vídeo. Por favor, deixem temas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui. Deixem aí nos comentários. Curte, se inscreve, manda para quem você gosta, para que essa pessoa também possa estudar melhor e para que ela possa entender melhor sobre ela mesma, tá bom? Manda pro amigo de vocês que tá sofrendo. Exato. Não cite nomes. Manda pro amigo de vocês que estiver sofrendo, que precisa entender um pouco mais sobre estoicismo, que quer entender mais sobre a espada da água lá, ele, a gente explica também como você pode fluir na vida e aceitar os acontecimentos da vida E pra viver de forma a não ter arrependimentos. E pra entender que filosofia não é só uma matéria de escola, né? Mas, é um estilo de vida que é extremamente interessante, é divertido, né? Aquele negócio chato. Enfim, é isso. Até a próxima. Muito obrigado, amigo. Tamo junto, Nordeste. Até a próxima. Muito obrigado por quem assistiu.